No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema aí que tá no hype do momento aí. Nós estamos agora na última semana aí do mês de fevereiro de 2022 e tá acontecendo aí essa invasão da Rússia dentro da Ucrânia aí, tá rolando essa treta aí. Pô, Matheus, mas o que tem a ver a gente que fala de agricultura com esse rolo, com essa confusão que tá tendo lá na Europa lá? Essa confusão Estados Unidos, Europa, Rússia, Ucrânia, tem a ver, é isso que a gente vai ver aí. O que isso aí pode afetar para nós que somos pequenos produtores aí, pro cara que planta tomate, pro cara que planta melancia, pro cara que planta abóbora. Então, de fato, pode ter algumas coisas que podem interferir no nosso processo produtivo e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Só peço para você que já nos acompanha aí, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí, que eu tenho certeza que pode ajudar algum outro agricultor com uma informação de qualidade aí. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Para quem me conhece há mais tempo no canal, sabe que eu defendo de forma muito clara, pessoal, a importância da gente dominar tecnicamente o assunto nosso, que é a agricultura, mas eu defendo de uma forma muito clara também a importância da gente dominar o nosso negócio de uma maneira mais ampla, entender o contexto, como as coisas funcionam como um todo. Daí a importância da gente entender um pouquinho também dessa parte de geopolítica aí, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Contudo, eu não sou especialista em geopolítica, mas nem por isso quer dizer que eu não vai estudar e tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, é muito importante deixar claro, pessoal, agricultor hoje precisa se tornar agrodidata, tem que dominar todos os assuntos aí, tem que estudar muito. Bora começar do começo para não embolar aí. Matheus, vamos entender um pouquinho melhor aí como que essa confusão aí vai impactar o nosso agro aí. A primeira coisa, a gente precisa dividir o nosso agro, pessoal, em dois grupos aí. Por que é importante? Porque existe uma questão de comercialização que ela vai impactar diretamente, aí vocês vão entender daqui a pouquinho, na hora que eu terminar a minha linha de raciocínio aqui. Vamos lá, existe um grupo, o primeiro grupo do agro, que eu chamo aí os primos ricos aí, que são os grandes exportadores, pessoal. É a turma que de fato arrasta o PIB do Brasil, que são os grandes produtores de commodities, que são milho, soja, algodão, grandes produtores de café também, sabe? Mas são os grandes produtores de commodity aí. Essa turma, de fato, é uma turma muito mais preparada, é uma turma que está mais tecnificada, que já está alguns anos na frente do segundo grupo que eu vou citar agora, que são os pequenos produtores aí, que são os produtores que estão encarregados aí de colocar a comida aí na mesa dos brasileiros. Não que o primeiro grupo não faça isso, tá, pessoal? Eles fazem também, fazem de forma brilhante aí, colocando o Brasil aí na vanguarda dos produtores aí, do mundo inteiro aí. Não é isso. São dois grupos que a gente precisa entender a diferença entre eles. Esse primeiro grupo são os grandes exportadores aí, que eles atendem também o mercado interno. Contudo, entretanto e porém, eles estão muito mais tecnificados do que os pequenos produtores, muito mais bem preparados do que os pequenos produtores, e eles já conseguem aí basicamente balizar aí o preço da produção deles aí a nível internacional, ou seja, eles vinculam a produção deles a um preço internacional, a dólar. Já esse segundo grupo, que é o grupo dos pequenos produtores, pessoal, a grande massa de produtores vendem no mercado interno ao preço de real. E onde que está essa diferença toda aí, Matheus? O X da questão aqui, ele está justamente nessa diferença de comercialização. Porque o primeiro grupo aí, ele consegue de fato deixar ter esse balizamento em dólar. Já o segundo grupo, ele vende em real. E por que é tão diferente? Por que isso é tão diferente? E por que isso diferencia esses dois grupos, Matheus? Por uma questão simples aqui, pessoal.
A grande maioria dos insumos do agro hoje, ela é praticamente toda importada, vem de fora. E tudo aquilo que é importado, a gente compra em dólar. Uma vez que a gente compra isso em dólar e vende em real, essa disparidade do câmbio, ela afeta muito este pequeno produtor. Já o grande produtor que já está acostumado, que já balizou o preço da sua produção em dólar, ele consegue garantir aí melhores condições na hora de vender o seu produto. Então, ele consegue garantir com que ele não venda o produto dele abaixo do preço de mercado. Quando isso não ocorre com os pequenos produtores. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro aqui. Enquanto um saco de ureia aí, que a gente comprava há pouco tempo no mercado aí, a R$80, R$100 um saco de ureia, 150 reais um saco de ureia algum tempo atrás. Hoje esse mesmo saco de ureia está custando nas lojas mais de R$300. Por quê? Porque essa ureia ela vem importada e ela é comprada em dólar, pessoal. O dólar subiu, o custo de produção do produtor aumenta, independente de qual destes grupos ele seja. Contudo, o produtor do grupo 1, que são os grandes exportadores, eles recebem o preço balizado em dólar. Já o pequeno produtor vai receber esse valor em real. E o real não acompanha o preço do dólar. Então, o custo de produção fica muito elevado para o pequeno produtor que está vendendo em reais. Esse que é o ponto que precisa ficar claro para todo mundo aí. Então é o seguinte, quem que vai ser impactado com essa confusão da Ucrânia e da Rússia lá? O agro brasileiro como um todo. Contudo, de formas diferentes aí. Esse agro aí, que é o agro pop aí, que é a turma que eu tô citando como grupo 1 aí, eles podem sofrer sanções aí comerciais, que é um puta de um problema que eu não vou entrar nessa seara, que eu não entendo bem. Mais pra frente a gente pode tentar estudar o assunto, buscar alguém que entenda de verdade desse assunto para falar pra gente aí entender um pouquinho melhor. E vai impactar eles aí com relação também a custo de produção. Contudo, entretanto e porém, eles balizam o preço em dólar, ou seja, eles têm mais segurança do que o pequeno produtor. Já quem produz para vender no mercado interno, pessoal, essa confusão, essa treta na Rússia aí, vai de fato trazer problemas pra gente aí. Não no mercado, não acredito que vai ser tão diretamente na questão de venda do mercado, mas vai aumentar de fato o custo de produção que já estava alto em função de um dólar muito elevado. E com esses movimentos de guerra aí, na verdade, esses movimentos acontecendo, existe um movimento econômico aí, na verdade, que faz com que o dólar tenda a se valorizar ainda mais. Ou seja, todos os investidores tiram os dinheiros dos países emergentes e colocam em moedas mais fortes, que no caso são dólar. Ou seja, a gente compra os insumos em dólar, a tendência é que fertilizantes defensivos, sementes que a gente praticamente importa, grande parte delas aí também, tudo isso vai subir, pessoal. Já estava alto e a tendência é que suba ainda mais. Então, os custos de produção do pequeno produtor vão se elevar ainda mais, com um agravante aí que ele precisa tomar muito cuidado. Ele vai vender em um mercado interno com a moeda fraca. Então, isso aí é um ponto de atenção que a gente precisa tomar muito cuidado. Um outro ponto que precisa ficar claro, pessoal, a gente tem que ter muita clareza nas coisas. A gente não tá falando aqui de diferença de grupos, a gente não tá falando que um é melhor do que o outro, não. São grupos que se complementam, como eu acabei de dizer. Eles têm diferenças absurdas entre um e outros. O primeiro grupo ele está trabalhando com commodities, que são produtos que são ali perecíveis, contudo são perecíveis a um prazo muito maior. Quando a gente está falando da grande massa dos pequenos produtores aí, eles trabalham com alguns outros produtos que não são commodities, não é soja, não é milho, são commodities, são produtos diferentes na verdade. Esse segundo grupo dos pequenos produtores aí, grande parte deles são produtores de frutas, são produtores de legumes, hortaliças, enfim, uma série de produtos aí para abastecer o mercado nacional com uma condição completamente diferente da do primeiro grupo, que são produtos que são perecíveis, mas são
com uma muito mais rápido, como é que eu vou falar, cara? A questão do tempo de prateleira é muito menor, principalmente pra gente que tá trabalhando no segmento de frutas aí. Ou seja, esses grandes produtores aí que estão trabalhando com commodities, eles conseguem estocar produções aí durante muito tempo. Já o pequeno produtor que está trabalhando com fruta e legumes, ele não tem esse tempo de prateleira, ele tem que, tirou da roça, o produto é perecível e perde muito rápido, então ele precisa vender rapidamente a sua produção. E o que acontece com relação a essa comercialização? Muda completamente o jogo, você não tem prazo para esperar. Então, os pequenos produtores aí, na verdade, hoje ele acaba fazendo parte de uma loteria aí, ele tem um custo elevado para produzir e na hora de comercializar ele não tem tempo, ele tem que vender pelo preço que está no mercado, independente se o mercado deseja ou não aquela mercadoria. Então ele fica à mercê de um fator aí que eu posso dizer que seja um fator sorte. Se está tendo a demanda alta no mercado, ele vai conseguir de fato um bom preço, mas se tiver tendo uma oferta muito grande do produto, ele vai precisar vender aquela mercadoria ali com prejuízo. Então a gente está falando aí de dois grupos com mercado completamente diferentes, tá, pessoal? A gente está falando de commodity, exportação, e o segundo grupo a gente está falando ali de produtos de alto grau de perecimento ali, que perde muito rápido e que precisa ser vendido no mercado interno. Então isso é importante a gente entender essa diferença também entre esses grupos. A gente tem que entender os pontos em comum, que são de fato aí os custos de produção, que eles são atrelados um ao outro ali, porque são os mesmos produtos. O grande produtor compra nitrogênio, fósforo e potássio, o pequeno produtor também precisa comprar nitrogênio, fósforo e potássio. O grande produtor precisa comprar sementes, o pequeno produtor também compra sementes, que é também ambos cotados em dólar aí. Então, na verdade, existem alguns fatores que convergem e outros que não convergem. Então, eles não são grupos que, como que eu vou falar aqui, que competem, eles se completam. Esse é o agro, mas a gente precisa entender que existe de fato estes dois grupos no agro. E é muito importante a gente deixar claro isso. Bacana, Matheus, consegui entender de forma clara aí esses dois grandes grupos do agro brasileiro aí, a importância de cada um deles. Mas e aí, como que vai impactar mais diretamente essa confusão na Rússia aí? Como que isso vai impactar mais diretamente o pequeno produtor? Qual que vai ser o impacto dessa confusão no pequeno produtor, que é o foco do nosso canal aqui? Nós é tudo plantador de melancia, abóbora, tomate, plantador de melão. Como que isso vai impactar essa turma? Pessoal, como eu acabei de dizer, o nosso custo de produção ele é muito atrelado a dólar. Então é muito difícil para a gente conseguir controlar os nossos custos de produção, uma vez que a gente vende no mercado interno. Então a gente fica meio que refém dessa loteria do negócio aí. Então o pequeno produtor ele precisa entender de forma muito clara. É um momento crítico e muito arriscado, uma vez que a gente tem um custo de produção extremamente elevado, que isso também, por outro lado, vai tirar muitos pequenos produtores do negócio. Muitos pequenos produtores vão optar por não produzir mais em função do risco, porque quem é profissional no mercado, quem está no segmento aí há mais tempo, sabe do risco que está sendo produzido agora, porque está um custo muito elevado. Mas em contrapartida também isso aí vai diminuir a quantidade de produtores, de pequenos produtores produzindo. Quando você tem uma redução dos pequenos produtores produzindo para o mercado interno, em contrapartida, falta mercadoria no mercado e a tendência é que esse preço se eleve. Contudo, entretanto e porém, é importante deixar muito claro, o pequeno produtor hoje ele não consegue fazer uma previsão de quanto da sua mercadoria que ele produz vai ter lá na frente. Então ele acaba fazendo uma aposta. Então a gente apostar em uma cultura aí, independente de qual seja ela aí, com os preços de produto que a gente está tendo no mercado hoje, é uma missão bem delicada, o produtor tem que estar muito atento. Eu tenho conversado bastante com a minha turma, é o seguinte, não acho que a gente tem que parar de produzir, não é este o caminho,
mas a gente tem que estar muito atento aí a tentar produzir o máximo possível na menor área possível, e justamente para a gente tentar reduzir esses custos aí ao máximo, ou seja, a gente eleva a produtividade e reduz o nosso custo. Esse aí que é o conceito mais puro aí de produtividade aí, produzir o máximo possível no menor custo possível, justamente porque a gente tem esses fatores aí que dificultam muito pra gente aí na hora de comercializar. E no final das contas a gente só tem uma certeza: a elevação do dólar eleva o preço dos insumos, eleva o preço dos insumos, eleva o custo de produção. Se eleva o custo de produção, uma coisa é certa: a comida vai chegar mais cara para os brasileiros aí. Não tem como, não tem mágica, isso é economia pura e simples, pessoal. Não tem jeito, melancia vai subir de preço, feijão vai subir de preço, arroz vai subir de preço, milho vai subir de preço. Não tem como isso não acontecer, justamente em função dessa elevação de dólar. Elevou dólar, elevou insumo, elevou custo de produção. É uma cadeia que ela segue uma tendência muito clara aí. Pessoal, por hoje era isso aí. Não sei se eu consegui ser tão claro. É um vídeo que eu não sou especialista nisso para falar, mas eu estudei bastante o assunto aí. É coisas, na verdade, que a gente conversa muito com a turma na frente de trabalho aí. A gente está sempre conversando com os outros colegas produtores, mas de fato o que eu queria trazer era o meu ponto de vista acerca deste assunto aí. Espero que esse vídeo possa te ajudar de algum modo aí a esclarecer aí como que essa treta, como que essa confusão aí da Ucrânia e da Rússia aí pode impactar o seu processo produtivo e de fato te clarear aí algumas informações aí que podem acontecer com o nosso agro aí, que podem acontecer com nós pequenos produtores aí. E se gostou do vídeo, peço que dá aquele like aí, se inscreva, manda pra gente nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de responder cada um dos comentários aí. Por hoje é isso aí, até semana que vem. Um abraço, fui!